É na madrugada que o mundo para. É na madrugada que o frio muitas vezes chega. É na madrugada que alguém passa mal e não tem um médico de plantão. É na madrugada que se levanta o mal. Mas também é na madrugada que Deus aparece para te proteger. Eu amo os que me amam, e os que me buscam pela madrugada me acharão. Um programa feito para te socorrer. No ar, Madrugada com Deus, com o pastor Gelson Lima. Olá, querido. Olá, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, você de perto, você de longe, você de muito longe. Eu sou o pastor Gelson Lima, no programa Madrugada com Deus. E aí, na madrugada, esse programa foi feito para você não ficar sozinho, para você não se sentir sozinho, para você que está hoje pensando tanta coisa na sua cabeça e sem dormir, não consegue dormir, não consegue relaxar, problemas de todos os lados, vicissitudes, dificuldades. Pastor, minha vida está um nó, pastor, minha família está um nó, pastor, estou quase me separando, pastor. Aliás, falar em separação, quanta gente hoje que já não tem mais prazer no casamento, porque o diabo está colocando uma pata aí no teu casamento, né? Na verdade, qualquer homem de juízo, ele ama seus filhos, ele vai querer cuidar dos filhos, cuidar da esposa, a mãe vai querer cuidar dos filhos, cuidar do marido, mas Satanás nos últimos dias tem fermentado os relacionamentos, destruído lares, famílias inteiras, porque a família é o berço da sociedade. E aí nós temos toda a instituição, a maior instituição divina criada por Deus foi o casamento. E aí quando a gente trabalha o casamento, a família fica abençoada, as relações são mais altruístas, a gente consegue realmente viver melhor nesse mundo que a gente está vivendo. A degradação da família, a banalização da família, o próprio sistema do governo político, que é maligno, que quer destruir a família nuclear, e diz que esse negócio de família já está ultrapassado, né? Eu não vou entrar nessa área, mas hoje o que a gente percebe? A gente percebe que os homens estão perdendo a sua casa, a sua família, e se esse é o teu caso, eu estou aqui para te ajudar em oração, a gente orar pela tua família, pela tua casa. No final de tudo, o maior bem que você tem é a sua família. Às vezes eu converso com alguém lá no gabinete, falo, meu irmão, o maior patrimônio que você tem é a tua família. São a sua esposa, seus filhos, que vai cuidar de você quando você envelhecer, né? Que vai cuidar de você quando você estiver doente, que vai cuidar de você quando você estiver para baixo. Tá certo? Bom, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e está aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versos 8 e 9. O diabo, ele é tentador, ele vai tentar você. Ele tentou Jesus no deserto, é o texto que eu estou lendo, a tentação de Jesus no deserto. Então, Mateus 4, versos 8, diz assim: levou-o ainda, quem? O diabo levou a Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A obsessão de Satanás é ser adorado, sabia? Então, ele tentou o próprio Filho de Deus. Jesus veio em carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele habitou entre nós quando ele estava aqui. Ele foi tentado por Satanás e o diabo mostrou-lhe o reino do mundo. Levou o diabo num monte muito alto, quer dizer, o alto,
é muito alto, aonde o diabo leva as pessoas para que elas possam ficar iludidas, fascinadas, a fascinação desse mundo. E aí levou Jesus e mostrou-lhe toda a glória do mundo, aí a glória de tudo, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Claro que Jesus respondeu. Então Jesus lhe ordenou, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso está resolvido. Ninguém vai adorar Satanás, principalmente os servos de Deus adoram a Jesus, adoram a Deus, adoram o único Deus. Só que nessa guerra, o monte é alto, o tombo também vai ser alto, porque as pessoas querem, por causa do seu egocentrismo, elas querem para ela, né? Eu quero, a minha vida é o meu pão, é a minha casa, é a minha esposa, é meu, enfim, é o meu. E aí, quanto mais a gente vai olhando essas coisas, parece que os olhos não se fartam. E aí eu quero ler um texto da Bíblia, um pouco mais à frente, Mateus 6, 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Parece que a gente está sempre querendo algo, e por isso o diabo mostrou uma visão, se a gente pode dizer assim, trifocal. Quando ele leva Jesus a um monte alto, é uma visão trifocal, né? Olha para cima, para frente, para baixo, para tudo que o mundo te oferece. Só que Jesus disse: não, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Por quê? Porque o inferno nunca se cansa de receber gente. Provérbios 27, 20, está escrito assim, eu vou ler para você: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Quer dizer, o inferno e o abismo está sempre recebendo gente, nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Quer dizer, essa concupiscência dos olhos, estou sempre querendo alguma coisa a mais, nunca está satisfeito com o que tem, sempre desejando algo dos outros. O homem hoje, pós-moderno, ele é egoísta, egocêntrico, ele quer para ele não é resiliente, ele não é altruísta, ele quer só para si. E aí a gente está vivendo esse nó, esse tempo de angústia, de aflição, e o inferno nunca se farta. Tem sempre gente descendo às profundezas do inferno e morrendo, porque os olhos do homem nunca se satisfazem. Jesus foi tentado, você vai ser tentado, eu vou ser tentado, todos nós seremos tentados. Mas olha, só tem um Deus que a gente vai adorar. Nunca vamos nos prostrar com os joelhos dobrados diante de Satanás, porque há poder no nome de Jesus. Nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, nosso Salvador, adorar o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. É isso que eu desejo para você nessa madrugada. Pense nisso, né? Pense nisso. Vamos adorar quem? A Deus, porque Deus é o Criador, é o nosso ajudador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tá bom? Então deixa eu tocar uma canção aqui para você, já volto. Nosso telefone, eu falo aqui do Rio de Janeiro, é o 021 9 7212 17 27. 021 9 7212 17 27. Pastor, eu queria falar com o senhor, eu precisava de uma direção, eu precisava de um conselho. Meu irmão, é só pegar seu WhatsApp aí e mandar um WhatsApp para mim. Se eu não te atender agora, possivelmente eu vou te atender agora. Se eu não te atender agora, eu te atendo em breve. E a gente se fala, e a gente vai se falar em nome de Jesus Cristo. Porque na madrugada eu também estou orando por você. Nós temos orado nas madrugadas, porque o programa da madrugada com Deus, ele é feito para te abençoar aonde você estiver.
o que você estiver fazendo, que livramento você precisar ter de Deus, nós estamos aqui para te abençoar, te ajudar, em nome de Jesus Cristo. Já já eu estou de volta, não sai, preste atenção nessa canção. Jesus fala comigo essa manhã, Jesus fala comigo todo esse dia, Jesus fala comigo amanhã e Jesus fala comigo todos os dias. Já já estou de volta, não saia daí, em nome de Jesus. Eu sei que você não vai sair. Jesus, fala comigo nessa manhã. Jesus, fala comigo todo esse dia. Jesus, fala comigo amanhã. Jesus, fala comigo todos os dias. Jesus, fala comigo nessa manhã. Jesus, fala comigo todo esse dia. Jesus, fala comigo amanhã. Jesus, fala comigo todos os dias. Todo dia, todo esse dia, todos os dias. Jesus, fala comigo todos os dias. Todo dia, todo esse dia, todos os dias. Jesus, fala comigo todos os dias. Jesus, fala comigo nessa manhã. Jesus, fala comigo todo esse dia. Jesus, fala comigo amanhã. Jesus, fala comigo todos os dias. Todo esse dia, todos os dias. Jesus, fala comigo todos os dias. Todo dia, todo esse dia, todos os dias. Jesus, fala comigo todos os dias. Jesus, fala comigo nessa manhã. Jesus, fala comigo todo esse dia. Jesus, fala comigo amanhã. Jesus, fala comigo todos os dias. Ouve, me atende, escuta, eu preciso. Fala quando quiser falar. Ouve, me atende, escuta, eu preciso. Fala quando quiser falar.
Igreja Batista Bethesda. Venha fazer parte dessa família e participe de nossas reuniões. Todas as quartas e sextas, às 19h30. Domingos, às 9h, EBD. E às 18h, culto da família. Igreja Batista Bethesda, em Coelho Neto. Rua Simbres, 475, no Rio de Janeiro. Estamos construindo uma igreja com saúde. Pastor Gelson Lima. Muito bom dia, povo de Deus. Muito bom dia, gente querida. Por que eu estou te dando bom dia aqui no programa Construindo uma Igreja com Saúde? É porque hoje é dia 25 de novembro, são 6 horas, acordei um pouco mais cedo em oração. E na oração dessa manhã, a minha preocupação foi com a nação brasileira, com o povo de Deus, dentro aqui do Brasil. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias de turbulência, de muita turbulência, dias de aflição e dias de guerra, né? E a guerra é contra Satanás, os demônios, principados, como dizem Efésios, no livro de Efésios, mas a nação, o povo brasileiro, o povo de Deus, lutando contra o povo das trevas, né? Os filhos de Deus lutando contra os filhos de Satanás. E aí eu escrevi aqui um artigo, eu quero passar para você nessa manhã, porque eu quero orar e quero dedicar esse programa também à nossa nação, ao nosso Brasil, aos homens de bem, que às vezes não tem voz para falar, não tem veículo de comunicação que possa se expressar. Eu quero, junto com os meus irmãos em Cristo, espalhado por todo o Brasil e todo o mundo, a gente poder orar pelo Brasil. É a arma que nós temos. Nação, povo de Deus, não é uma luta partidária. Deixou de ser há muito tempo uma disputa política. A guerra é do bem contra o mal. Existem os agentes do mal, que são os filhos das trevas, são os verdadeiros filhos de Belial, filhos de Satanás, sementes do maligno, contra os filhos de Deus. Os filhos de Satanás, filhos do diabo, estão armados, têm poder, têm dinheiro e são blindados por um sistema maligno, sujo e organizado, que quem ainda não ouviu falar de um crime organizado, né? Quem ainda não ouviu falar de um crime organizado em qualquer instância desse país, né? Facções no governo, nas instituições que deveriam defender o povo, hoje perseguem os homens de bem nessa nação. Filho de Deus não tem dinheiro, armas, poder ou mesmo influência. E poucos têm voz para falar em um veículo de comunicação, ao menos nos deixar desabafar. O que esse povo tem de verdade? O que o povo de Deus tem de verdade? O que os filhos do bem têm de verdade? O povo de Deus tem uma Bíblia nas mãos, dentro de um quarto de oração. Temos a palavra de Deus, a nossa arma mais poderosa. Temos a palavra de Deus e a nossa arma mais poderosa, se a gente pode dizer assim, é a oração. Em cada casa, em cada quarto de oração, é o nosso Getsêmani com Jesus. Existe uma pergunta no coração de cada brasileiro de bem e cristão, servo de Deus: será esse o tempo que restaura a ordem, o poder, a honra, a dignidade desse país, dessa nação, do Brasil? Fizeram essa pergunta a Jesus com relação a Israel. Está lembrado? A resposta foi direta e contundente. Quando perguntaram a Jesus: será esse o tempo que restaura o reino a Israel? A resposta foi muito direta e muito contundente. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, ou mesmo épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas
testemunhas. Muito bem, eu sou o pastor Gelson Lima e estou aqui de manhã para usar a Bíblia Sagrada para a gente poder orar pelo nosso país, pela nossa nação. Então eu quero começar com 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer então que existe o povo de Deus e que se chama pelo nome do Senhor. É o povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor. Se humilhar, orar, nossa arma é oração, e buscar a face do Senhor, Deus está dizendo que ouvirá dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, sarar o Brasil. O Brasil está doente, o Brasil está afundado na lama da corrupção, do pecado, das injustiças nos tribunais. Então nós precisamos clamar ao Senhor, e é isso que eu quero fazer nessa hora com você. O Salmo 33, 11, 12, 13, eu quero ler, e diz assim, o conselho, versículo 11, Salmo 33, versos 11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aí vem o texto que a gente conhece bem, você também: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Versículo 13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Olha que texto. Eu não preciso duvidar, e nem vou duvidar, que Deus olha dos céus, passa seus olhos sobre a face da terra e contempla toda justiça e injustiça, todo bem, todo mal que se faz debaixo dos céus. Então Deus está vendo os juízes que estão vendendo as suas sentenças, o direito que já não se tem mais. Deus está vendo. Deus está vendo o roubo, a ladroagem, sabe? A gente está vendo aí gente roubando, governo roubando, e mais gente roubando, mais gente afundada na lama da corrupção, do pecado. Deus está vendo tudo isso. E aí, quando a gente pode orar pelo nosso país, é o que a arma que nós temos para fazer, Salmo 136, 18, e aí eu quero ler com você, porque o mal ele só vai até onde Deus permite, o mal ele só vai até onde o Senhor permite. Estou virando a folha aqui da Bíblia. Salmo 136, 18 diz o seguinte: que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, o texto começa dizendo assim, o Salmo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse mundo que eu estou vendo, de injustiça, de bandidos sendo soltos, de bandidos governando, de homens de bem sendo presos, de igreja sendo perseguida, na Venezuela, nos outros países onde o comunismo está forte, é muito mais forte do que aqui no Brasil. Nosso país já deixou de ser uma democracia, está sendo hoje uma ditadura, só não enxerga isso quem não quer ver. Então, nós temos um mundo geopolítico, um mundo organizado, o cosmo aqui dentro do Brasil organizado, de gente se aproveitando da fragilidade do povo, da ignorância do povo, da falta de informação do povo, e destruindo o Brasil, destruindo essa nação. Mas olha, eu tenho aqui uma palavra de Deus para os homens de bem dessa nação. A palavra de Deus está no Salmo 136, versos 18, 19 e 20. Quando ninguém pode fazer nada, quando os homens de bem não podem fazer nada, Deus se levanta do céu, Deus abre uma porta do céu, Deus é quem determina
o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então, enquanto nós respirarmos debaixo da graça e da bondade, do favor de Deus, nós podemos nos agarrar na palavra de Deus. Eu quero ler, porque esses homens que hoje estão no poder e acham que são donos do poder porque tem dinheiro, porque tem arma, porque tem força, porque tem organizações criminosas. Olha, tem esse recado aqui para vocês. Deus, está escrito no Salmo 136, verso 18, e tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Parece que Deus perdeu o controle, foi surpreendido. Não, igreja do Senhor, vamos continuar orando, clamando, intercedendo pelo nosso país, pela nossa nação, pelo Brasil, porque o ímpio só vai até onde Deus permite, e há poder no sangue de Jesus. Quando o mal se levantar, o inimigo nos cercar, o medo e o pavor quiser dominar a nação, quiser dominar a igreja, o Espírito Santo já nos disse o que devemos fazer. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Cobre essa nação com teu sangue, Jesus. Derrama da tua justiça sobre essa nação. Repreende esses homens malignos que estão fazendo macumbaria, feitiçaria, bruxaria, invocando as entidades das cachoeiras, das florestas, dos cemitérios. Há um nome maior do que todo o poder das trevas, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. Por isso a igreja se agarra no nome de Jesus. Por isso a igreja ora pela nação, para que Deus possa reverter todo esse processo no nosso país. Eu quero orar contigo, quero orar nesse programa Construindo uma Igreja com Saúde. Eu sou o pastor Gelson Lima. Quero orar pedindo a Deus que tenha misericórdia do nosso país, misericórdia da nossa nação. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente poder orar ao Senhor. Programa Construindo uma Igreja com Saúde. Nas noites, dias, em todos os momentos.
Sala de Visitas entre Amigos, no programa Construindo uma Igreja com Saúde. Muito bem, estamos de volta. Programa Madrugada com Deus. Eu aqui, o pastor Gelson Lima. Um abraço você de perto, um abraço você de longe, um abraço você de muito longe. E por falar em muito longe, nós temos cuidado, muito carinho de um irmãozão nosso que está no sul do Brasil, no bairro de Igrejinha. O nome dele é Osiel Lima e ele tem uma experiência de vida linda, porque nós já nos conhecemos aí vai uns 3, 4 meses e ele ligou para o programa, estava muito mal, mas hoje ele está caminhando na presença de Deus e eu quero conversar com ele um pouquinho aqui no ar dos clássicos do Talito, também da Rádio Toda Sua, interior da Bahia. Nós estamos com o Osiel aqui, eu vou falar com ele vai responder aqui algumas perguntas que a gente vai fazer. Osiel, como é que você está? Como é que está aí o nosso Rio Grande do Sul, bairro de Igrejinha? Fala para mim como é que você está, como é que a gente se conheceu aí, como é que a gente pode trabalhar para que o reino de Deus cresça, mesmo as pessoas distantes, elas possam estar envolvidas com o reino de Deus, com a igreja do Senhor. Como é que você está? Fala seu nome, nome da esposa, seus filhos, como é que você está em Igrejinha? Olá, meu grande amigo, pastor Gelson Lima, que alegria! Olha, só de ouvir a sua voz aqui na nossa cidade, que nosso lar, nossa casa, já é um motivo de muita alegria, né? Porque eu creio que todo homem que entrega o seu coração verdadeiramente para Cristo, né? Aquele Espírito Santo que habita na vida desse homem, que hoje eu estou falando de você, pastor Gelson Lima, a voz dele já contagia o ambiente onde ela é escutada, assim como a tua voz entoou aqui agora e já contagiou com o Espírito Santo de Deus essa maravilha aí dessa rádio, essa maravilha aí da sua pessoa. Tá, meu amado pastor, estamos muito bem, graças a meu bom Jesus em primeiro lugar, e em segundo lugar, graças a você. Hoje eu posso dizer meu pastor, meu irmão em Cristo Jesus, né? Estamos bem, graças à esposa, tá no trabalho, ela é professora, né? Dá aula à noite, ela dá aula durante o dia, à noite também. Meus filhos estão aqui na sala, eu me retirei um pouquinho do quiosque para responder ao pastor. Vai ter uma vozinha de fundo, não dá bola, tá? Os meus meninos que estão na sala ali, tá? Mas estão todos bem, graças a meu bom Jesus, pastor. Graças a meu bom Jesus. Então, já colocando ali como nós nos conhecemos, né? Eu digo assim, pastor, hoje eu posso afirmar e dizer que nós nos conhecemos só na hora certa. Só na hora certa. Por quê? Eu estava com os pensamentos muito divididos. A gente, quando faz escolhas na vida, e Deus permite, Ele nos deu livre-arbítrio, né, pastor? Para fazer escolhas, né? Mesmo o Senhor vendo que a tua escolha vai te ferir, que a tua escolha vai te magoar, que a tua escolha tu vai ter muitas perdas, que a tua escolha vai te trazer transtornos doloridos para o teu coração, Jesus permite, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então foi uma escolha que eu fiz ali atrás, né, de negócios, que não deram certo. Foi terrível a luta, terrível, grandemente bem, eu tenho dividido com o pastor, né? E nós nos conhecemos assim. Eu estava chegando em casa com o meu carro, naquela noite, naquele final de dia, naquela manhã, perdão, que eu estava chegando em casa com o meu carro, né? Eu estava a ponto a desistir de muita coisa. Desistir do sonho, das bênçãos, desistir do propósito de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu tinha feito as escolhas erradas. Fracassei, né? Mas Jesus colocou naquele momento, Jesus disse, liga a rádio. Liguei a rádio e lá está o pastor Gelson Lima. Parecia que estava me vendo, falando comigo, né? O pastor dizia, você que se encontra sozinho, você que se encontra desanimado, que não tem um recurso em sua vida, eu vou deixar aqui o contato no meu WhatsApp, vou deixar aqui o contato para você entrar em contato conosco. Uma esperança. Jesus é essa esperança. E o pastor começou a falar. E eu parei, não cheguei nem a desligar o motor do carro, que é um motor silencioso, né? Nem fiquei escutando baixinho a voz do pastor ali. Aquilo parecia que o pastor estava olhando para mim, diretamente para mim, me colocando. Ali Jesus me deu uma nova esperança, pastor, através da sua vida. Jesus me deu um novo rumo, um novo caminho. Quando o pastor dizia assim, você não está sozinho. E o pastor me provou isso.
que eu chamei o pastor no particular, isso tem mais de 4 meses. E até hoje, não falha um dia, você está comigo. Eu sou natural aqui da cidade de Igrejinha, né? O pastor colocou ali bairro, é cidade. A cidade de Igrejinha, eu resido no bairro Bom Pastor da cidade. É do bairro Bom Pastor, é um dos bairros mais procurados aqui na região por empresários, né? Certo? Para residir, porque é um bairro residencial, ele é um bairro nobre, vamos dizer, certo? Né? E Jesus me tirou do pó, da cinza, do lamaçal do pecado e me colocou morar nesse bairro, né? Jesus já estava prevendo que eu ia ser empresário ali na frente, né? Eu vou colocar ele no lugar que ele deve ficar. Oh, glória! Eu simplesmente virei quase um morador de rua aqui na cidade, pastor Gelson. Quase um morador de rua, devido aos vícios do passado, devido às máculas do passado, quase um morador de rua. Eu cheguei a bater em portas, batendo em portas, pedindo um pão para comer. Tem testemunhas vivas até hoje da cidade vivas, que eu era aquele rapaz, aquele jovem desviado do caminho de Jesus. Eu batia nas portas, pedia um prato de comida, pedia um pouso, né? E Jesus um dia decretou: eu vou botar esse jovem morar naquele bairro nobre, naquele bairro que todos os ricos querem morar. Nem eu sabia o projeto que Deus estava traçando para minha vida, né? E eu fico feliz que nesse projeto que Deus está traçando para minha vida, ele sabia, ó, lá em 2025, pastor Gelson Lima e Zé vão ter um encontro. Ele já sabia. Muito bem, Uziel. Nós já nos conhecemos, então, há 4 meses pelo telefone. A gente ainda não se viu pessoalmente. Possivelmente você deve vir aqui no carnaval, né, no nosso retiro, aqui na igreja, com a esposa, com a família. Mas você estava falando de vício. Você foi, nesse tempo aí que você viveu no vício, você precisou bater nas portas para pedir comida a alguém, um prato de comida, porque esse eu ainda não conheço, essa parte do Uziel, né, do Uziel Limas, porque eu sei que o Uziel hoje ele é um empresário. Nós temos orado pelo Criativa Móveis, você é o diretor, você é o dono, junto com a Jéssica, e aí vocês hoje são empresários na cidade de Igrejinha, nesse bairro. Foi Jesus que mudou tudo isso aí, né? Foi Jesus que entrou na sua vida, e é Jesus que muda tudo, e é Jesus que nos dá um novo começo. Quando foi que você teve esse novo começo? Pois bem, vamos lá, meu querido pastor, tá certinho, certo, né? Nem pro pastor eu tinha comentado ali sobre questão de vícios, né? O passado, né? Por que eu trago um pouco do passado pro presente, pastor? Não é por tristeza, não é por estar preso ao passado, não é isso, não. Hoje eu vejo amigos meus, pastor, né? Que se encontram no mesmo caminho, né? Vícios, né? Muitos vícios, né? Tirando de seus lares, né, tirando de suas lealdades, tirando de seus trabalhos, porque os vícios, eles são nada mais nada menos que estratégias de Satanás para nos desviar do foco que é Cristo Jesus. Os vícios, eles vêm para te matar, né, para te destruir, é o legado de Satanás, matar, roubar e destruir. Pastor, até 24 de julho de 2007, 24 de julho de 2007, pastor, nessa noite, pastor, eu andava na rua. Olha bem, pastor, eu tinha 24 anos, pastor. Eu andava nas ruas de Igrejinha, pastor. Nas ruas. A minha casa era só uma mochilinha nas costas. Eu pousava uma semana em cada casa de irmão. Cheio de vícios, né? Até onde os meus irmãos não começaram a me renunciar. Não me queriam mais, né? Então, muitas vezes, eu saía sem rumo ter onde pousar. Sem ter onde posar. Então eu escolhi aquela pessoa, para bater na porta daquela pessoa, bater sobre a porta dela e pedir um pão para comer, né? Pedir um pouso muitas vezes, né, pastor, para não dormir na rua. Eu cheguei, pastor, quase virar noites caminhando para não dormir no meio da rua, no mato ou coisa assim, de medo, né? Então assim, pastor, tive sim um passado de sobrevivência, né? Mas no dia 24 de julho de 2007, pastor, eu tive um encontro com Jesus. Ali começou toda a história. Ali começou toda a trajetória, né? De que eu caminhava nas ruas de Igrejinha, aqui no bairro Bom Pastor. No bairro Bom Pastor eu fiz uma oração chorando, porque
a minha irmã tinha me falando assim, ó, se tu chegar até as 10 em casa, eu te dou um pouso. Passou das 10, não tem como te dar pouso. Então imagina, pastor, no dia 24 de julho, no dia do meu aniversário, né, eu no centro com os amigos, né, estendeu a noite, né, passei das 11 horas da noite em festa, e eu, quando me caiu a ficha, isso não tem nem onde dormir, né, então eu caminhava chorando, e eu parei no meio da rua, o pastor disse assim, Senhor, Jesus, até hoje, Pai, foi do meu jeito, Pai, mas a partir de hoje estou entregando minha vida a Ti, Jesus, e será do seu jeito, Pai. Pastor, era 11 e pouco da noite, cheguei na casa da minha irmã para pedir um pouso, né? E a minha irmã levantou, abriu a porta e veio me xingando. E ela abriu a porta para mim e ela disse, ó, pega e vai direto dormir, não vai comer nada porque eu te falei. Tu não podia ter chegado essas horas aqui, né? E tinha uma Bíblia, a capa aberta, com as páginas para baixo e a capa para cima. E eu peguei aquela Bíblia chorando, quando eu virei a Bíblia assim, pastor, Salmo 37, versículo 5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Já vamos chegar na parte da empresa ali, pastor. Que história, né? Que história linda, eu não sabia dessa história, claro, né? Mas entrega teu caminho ao Senhor, Salmo 37, versículo 5, parece que você colocou em prática, né? Essa palavra, e no dia 24 de julho de 2007, você teve um encontro com Jesus. Eu costumo dizer, Osiel, que o dia que o Espírito Santo entra no nosso coração, o dia que o Espírito Santo entra na nossa vida, esse dia fica marcado, né? Fica marcado porque a gente tem um encontro com o Salvador, um encontro com Jesus, e isso é lindo demais, é maravilhoso demais. E aí, eu sei que você vai falar agora, depois também eu queria que você falasse dos teus sonhos. Tem sonhos? Quer cantar? Vai cantar. Eu sei que tu tem uma voz boa aí, você quer cantar, quer gravar, e a gente vai resolver tudo isso mais pra frente. Mas fala agora do seu vício aí, o que foi que aconteceu? Meu querido pastor, a história ela é marcante, ela é forte. A história ela é história de motivação, eu creio nisso, porque os nossos testemunhos são testemunhos que o Senhor Jesus permitiu que eles se formassem nessa terra. Eu creio que o testemunho da vida do pastor também é um testemunho que motiva muitas pessoas a seguir a Jesus. E quando eu tinha 7 anos de idade, pastor, 7 anos de idade, eu vi minha primeira pregação, pastor Armindo Zeno Benedetti, cidade de Sinanduva. E com 7 anos de idade veio que lá me pegar com temor e tremor na palavra de Deus, com reverência. E com 7 anos de idade eu disse assim, Jesus, quando eu crescer eu quero pregar a tua palavra com ousadia igual esse homem. E com 7 anos de idade, né, pastor, uma inocência, né? Eu creio que Jesus deu recado aos anjos, ó, quando ele estiver pronto, dai a ele o que ele pediu. Então, pastor, vícios, tá, pastor? Eu cresci vendo meu pai alcoólatra, né, pastor? O meu pai, nós buscava ele de carrinho de mão nas beiras de rua, nos armazéns. Eu não tô chorando por emoção, pastor, eu tô chorando por lembranças mesmo. Estávamos em casa com a mãe, o vizinho batia um pamol, seu João Lacerda está caído lá na rua, bêbado. Bêbado, né, pastor? Nós pegávamos o carrinho de mão, caminhava quilômetros, pastor, porque a gente morava no interior de Sanduva, na colônia. E de longe nós vimos ele caído, bêbado. 1 quilo de arroz, uma galinha e 1 quilo de banana. Isso era sagrado. Ele chegava e primeiro comprava, porque ele bebia tudo que ele ganhava. Primeiro ele comprava para não deixar nós sem a comida. E tentava ir para casa bêbado. Caía, muitas vezes as bananas esmagadas, a galinha cheia de terra. E eu cresci vendo meu pai bebendo, pastor. Eu cresci vendo meu pai traindo minha mãe em adultério.
né? Aí eu sempre dizia assim, desde criança: Jesus, eu quero ser diferente, Jesus. Eu não quero ser como meu pai, Senhor. Eu quero ser diferente, Jesus. Eu sempre trazia essa oração no meu coração desde criança. Até que na adolescência, naquela adolescência, a minha mãe fumava. A minha mãe fumava e jogava os tocos de cigarro fora. E eu saía escondidinho e lá e catei aquele toco de cigarro. Ali começou isso com 12 anos, pastor. Ali começou o vício do cigarro. E com 12 anos a gente foi embora pra Cidreira, litoral. Morar lá. E lá na praia, em Cidreira, litoral, morando lá, eu conheci o tal da cola, pastor. Muitos dizem cheirar a cola, não é bafejar a cola mesmo. Ali, pastor, de 12 para 13 anos de idade, eu me tornei uma caveira ambulante na cidade de Cidreira. Eu era uma caveira andando. Não comia, não dormia, estava viciado na cola. Bafejava a cola. Em pleno verão, 40 graus, 35 graus, eu andava com moletom manga comprida, uma camiseta com bolso por baixo e o saquinho de cola dentro. Eu só botava a mão pela gola da camisa, puxava e bafejava a cola. Estava me matando, morrendo aos poucos. E meu pai, vendo isso, ligou pro meu irmão aqui da cidade de Igrejinha e disse assim: busca teu irmão porque ele não tem muito tempo de vida, ele tá viciado em alguma coisa, não sei o que é, e tá se matando. E meu irmão Isaías me buscou na cidade de Cidreira para morar em Igrejinha com ele. Igrejinha é calçado. Novo Hamburgo é a capital do calçado aqui, cidade vizinha. E Igrejinha é só fábrica de calçado. Então, quando eu vim morar com meu irmão na cidade de Igrejinha, a minha cunhada tinha um ateliê em casa. Numa despensa, ela tinha mais de 20 litros de cola estocada. Aí olha onde eu fui cair, pastor. Olha onde eu fui cair. Eu parava mais no hospital do que em casa, mais no hospital do que em casa. Ninguém sabia o que era. Porque era um saquinho de leite, pastor, dentro do bolso da camisa. Um moletom por cima. Tu enfiava a mão pela gola do moletom, puxava o saquinho e bafejava a cola. Então eu parava mais no hospital do que em casa. Nem meu irmão sabia, ninguém sabia o que era, pastor. Até que um dia, pastor, eu disse: Jesus, eu quero ser diferente, meu pai. E eu peguei, pastor, fui visitar a igreja Deus é Amor aqui da cidade. E quando eu entrei naquela igrejinha Deus é Amor aqui na cidade de Igrejinha, lá na Coab, o pregador me olhou e disse assim: tu és escolhido do Senhor, tu não vai morrer do jeito que você está. Jesus sempre nos acudindo em palavras, né, pastor? Assim como ele me colocou você na minha vida, pastor. Muitos homens de Deus ele tem usado para me trazer até essa trajetória até aqui. E assim tudo começou, pastor. Os vícios do cigarro, com 12 anos, minha mãe fumava, jogava fora, eu pegava escondido. Meu pai bebia. Eu bebia escondido do meu pai. E a cola eu fui conhecer na cidade de Cidreira. Então, com 14 anos, 15 anos, pastor, tu me via caminhando, eu era uma caveira caminhando assim, uma caveira. Até que um dia eu disse: Jesus, lava-me o Senhor por dentro. Lava-me, Senhor. E fui dando lugar para a palavra, dando lugar para o Senhor Jesus, dando lugar para o Espírito Santo. E, pastor, é linda a história. É linda a história. Jesus tem me tirado de tantos vícios, pastor. O vício da bebida. Um dia eu cheguei a ponto de dizer assim: Senhor, eu creio no teu poder. Se tu me tirar esse vício da bebida, Senhor, a minha alma e todos quantos o Senhor colocar na minha vida serão seus. Por isso que eu vou me evangelizar, pastor, pregar quem o Senhor coloca no meu caminho. Pregar o amor, pregar a esperança, pregar o perdão, pregar a reconciliação.
E é isso aí, pastor. Esse é um trajetinho da minha caminhada. Muito bem, você está ouvindo o programa Construindo uma Igreja com Saúde, também Madrugada com Deus. Eu estou conversando aqui com o Osiel Lima, do sul do Brasil, Igrejinha, bairro de Igrejinha. Eu estou conversando com ele está falando aqui da sua vida, da sua história de vida. Com 7 anos, né, Osiel? Você fez uma oração que queria ser um pregador. O pai, o João Lacerda, foi bêbado, como também o meu pai, né, Osiel? Parece que a gente tem essa coisa em comum. Meu pai também bebeu muito, né? E aí, como você pegava o seu pai dentro de um carrinho de mão, eu peguei meu pai muitas vezes numa vala que ele descia do ônibus e acabava caindo lá. E isso é muito ruim para quem é criança. A gente cresce com vendo pai alcoólatra, vendo um pai viciado, e tem muita gente que está também sofrendo por conta disso, né? Eu quero que isso fique gravado aqui, porque na verdade você está contando uma história que já passou. E aí também, quando você fala que teu pai trazia 1 quilo de arroz, uma galinha e uma banana, quantas vezes a gente ia no mercado lá, ou na tenda do seu Manuel, comprar um ovo para dividir para 7 pessoas, né? Então a gente tem uma história tanto quanto parecida. Mas vamos lá, Osiel, hoje você você é dono da Essência Criativa Móveis, que nós temos aqui o nosso comercial, que a gente coloca aqui na rádio. E Deus te deu um dom, né? Foi um dom de você trabalhar com madeira. Eu costumo dizer que você parece Bezalel, né? Foi dotado de um dom especial de Deus. Fala um pouquinho desse dom, né? E depois você fala do teu sonho aí de cantar, de gravar. E quem sabe se um dia Deus te chamar para o pastorado, né? Para o pastoreio, para a palavra, isso tudo ainda pode acontecer, se Deus quiser, que quem dá ministério é o Senhor. Mas fala um pouquinho desse dom teu aí que você tem de madeira, trabalhar com madeira, e se as pessoas quiserem também, do Brasil todo aí, aqui no Rio de Janeiro, nós fazemos aí a cobertura, né? Somos o representante comercial do Osiel, e você pode falar aí, você, enfim, faz a propaganda aí da sua empresa, já que Jesus mudou a tua sorte, tá bom? Pois bem, pastor, deixa então abreviar aqui e falar rapidinho então da Essência Criativa Móveis, né? A Essência Criativa Móveis, hoje, né, com o conhecimento que Jesus Cristo colocou no meu coração e pelo que eu passei, a Essência Criativa Móveis, ela já nasceu comigo, tá? Ela já nasceu comigo, porque quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu comia as melhores merendas da escola no interior de Sananduva, as mais caras, com o dom que Deus me deu, que era o desenho, a arte, né? Entende? Alguns professores chegaram a entrevistar meus pais por causa do meu dom, na época, né? Se os meus pais sabiam desse dom, se meus pais pensavam em investir nesse dom, né? No interior de Sananduva. Então, naquela época, então, meus pais foram procurados, né? Para os professores, diretores, né? Procuraram meus pais para eles investirem nesse dom, certo? Mas meus pais, né? Como é que eles iam investir, né? Ok? Então, esse dom, Deus já fez com que nascesse comigo, né? Que é o dom de transformar a madeira em arte, os móveis em arte, né? Então, a Essência Criativa Móveis já nasceu comigo, mas foi em julho de 2007, julho, agosto, por ali de 2007, né? Que a minha esposa, Jéssica, tá? Ela pediu para mim fazer uma arte, né? Para colocar na parede de casa, para esconder os fiozinhos do telefone, do alarme, né? E eu esculpi um peixe, né? Esculpi um peixe nessa tábua para colocar na parede. Só que antes de eu fixar esse peixe lá na parede, minha esposa fez propaganda para todas as amigas dela, professoras, né? E então, para algumas, perdão, não para todas, né? Mas a minha esposa divulgou meu trabalho. E era uma tábua de cortar carne ali, um pedidozinho daqui, dali, né? E eu trabalhando empregado, fixo, né? E fazia por fora esse trabalho, né?
Até que então eu comecei a fazer umas artes por fora, que eu comecei quase a ganhar que nem meu salário, né? E Jesus me dando visão para mim chegar na empresa, me demitir, parar e realizar esse sonho. Só que a gente, né, na teimosia, né, muitas vezes não acreditando no próprio dom, no próprio sonho, né, que Jesus colocou no meu coração, até que eu fui demitido dessa empresa. Tá? Jesus me mostrou em sonho que eu ia ser demitido. E eu disse, incapaz de ser demitido, que capaz. Cheguei no dia seguinte para trabalhar, fui demitido. Sabe, fui demitido de surpresa, demitido assim. E daí passei na escola, minha esposa trabalhava, disse, amor, eu fui demitido. E ela me respondeu assim, então agora põe teu sonho em prática, realiza, põe teu dom em prática. E aí tudo começou, né? Foi em 2007, né, agosto, por ali, tá, ali tudo começou. Então, a Essência Criativa Móveis, ela veio para fazer a diferença. Por que essência? Porque nada vem de mim, a essência vem do Senhor. Né? Eu coloco o madeiro sobre a mesa e Jesus dá as ideias, né? A gente vai transformando. Então a Essência Criativa Móveis está aí para realizar seu sonho, projetos, móveis sob medida, qualquer escultura na madeira, qualquer arte na madeira, móveis planejados, planta baixa, planta alta, o que vocês precisarem. A Essência Criativa Móveis está aí. A história dela é muito linda, com mais calma, mais para frente a gente resume melhor, né? Esse conteúdo dessa história, que ela é muito linda, tem um preço a pagar, muito preço, né? Eu tenho mais de 10 empresários na cidade que querem ser meu sócio, eles querem, já me chamaram para sócio, sim. Tá? Só que sem a direção de Deus eu dizia não, não e não. Rapaz, esses homens se voltaram contra mim, porque o dom não se vende. O que é de Jesus não se vende. E se Jesus não decretar sócio, não fecha a sociedade com ninguém. Então Jesus Cristo é o capitão, é o dono da Essência Criativa Móveis, que me deu esse dom, nasci com esse dom, né? E eu espero fazer muitas pessoas felizes através desse dom, né? A gente está aí para atender vocês mundialmente, se preciso for, né? Eu já mandei trabalho, pastor, para os Estados Unidos, tá? A minha arte já foi para os Estados Unidos, tá bom? Então, é o começo de uma longa história, uma longa jornada de Jesus tem para nós através da Essência Criativa Móveis. Muito bem, que legal, Zé, que legal. Que bom a gente estar conversando. E assim, sei que Deus vai ainda prosperar muito você. Sua história é bonita, linda. E eu tenho certeza que está edificando a vida de algumas pessoas que estão nos ouvindo. Agora, para terminar, você também tem um sonho de cantar ou quer gravar, isso a gente vai conseguir fazer, né? Mas antes, eu queria que você fizesse o convite, se a gente pode dizer assim, porque nós estamos no programa de rádio, estamos no sul da Bahia, estamos no sul do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, onde a internet chega, né? Aliás, no mundo inteiro. E a gente está tendo assim uma comunhão já de 4 meses. A gente está se falando, você está sendo pastoreado pela Bethesda aqui, pelo ministério da nossa igreja, e eu tenho dado o telefone da igreja, o WhatsApp da igreja, porque eu ainda creio que outras pessoas virão, para que a gente possa, mesmo online, poder fazer a obra de Deus, estar juntos em oração. Então faz você esse convite aí para aqueles que estão longe ou que estão perto, para poder estar com a gente em comunhão. Vai ser bom demais você falar. Certo, então, meu querido pastor, é isso aí. Vamos lá. Então, meus amados, a todos que vão escutar esse áudio, que estão escutando os áudios aí que a gente está colocando aí através da vida do pastor Gelson Lima, testemunhando aí um pouquinho da minha trajetória, da minha vida. Tem muitas coisas boas, maravilhosas para passar ainda para vocês, né, que estão nos escutando. Mas eu quero falar agora sobre a Igreja Bethesda, né? A Igreja Bethesda é uma igreja que ela me acolheu, né? Por isso que eu digo assim, para Jesus, não importa a distância. Onde é que é a morada de Cristo? No céu. Qual é que é a distância do céu? Não se calcula, ninguém sabe. É acima das nuvens, acima do espaço. E Jesus está lá, no seu trono, e ao mesmo tempo aqui com nós. Então, para ele não tem distância. Pastor Gelson Lima é meu vizinho. Reside no Rio de Janeiro, cidade vizinha, né? Se lá do céu ele nos alcança aqui na terra, então ele tocou no coração do pastor Gelson Lima, da cidade do Rio de Janeiro, para tocar no coração do Zé, cidade de Igrejinha,
né? Pastor Gelson Lima, homem direcionado por Deus, a Igreja Bethesda. Eu deixo aqui o convite, né? Não tenha medo, não tenha dúvida, que nem eu também faço parte de um outro ministério, e não foi por causa de um outro ministério que eu deixei de me acolher com a Igreja Bethesda, né? O que acontece? Ministério é aquele que te abraça. Ministério é aquele que paga o preço por você. Ministério é aquele que não tem hora, não tem dia, não tem dificuldade, está sempre junto com você, tá? Então eu não quero denegrir outros ministérios, não. Não é isso. Só que eu quero deixar bem claro que a Igreja Bethesda, o ministério da Igreja Bethesda, através do pastor Gelson Lima, ele me acolheu na hora mais difícil, no momento mais crucial da minha vida, no momento mais difícil, no momento de decisões. Uma decisão que poderia ser fatal para mim e para minha família. E a Igreja Bethesda estava ali, o pastor Gelson Lima estava ali, através da rádio, né? Através da rádio, através do seu programa, né? E ele é um homem que ele paga o preço em clamor, ele paga o preço em jejum, ele paga o preço em oração, ele paga o preço para estar contigo. Não só preços espirituais, preços físicos também, se eu posso dizer que ele tem me ajudado muito. Ajuda até a alimentar minha família, né? Na hora que eu mais precisei, né? Outras coisas também, em particular, da nossa casa, da nossa família. O pastor Gelson Lima, para mim, é um exemplo de pastor, porque tem pastores, aproveitando a oportunidade, pastor Gelson, perdão, porque tem pastores que é para tudo e toda hora, mas no momento que você precisou para comprar um gás, para pagar uma conta de luz, para comprar um alimento, eles te dão as costas, né? Então, eu quero deixar aqui o meu convite para vocês. Aqui do sul, do Rio Grande do Sul, o Zé de Lima, a Igreja Bethesda, o Ministério Bethesda, pastor Gelson Lima. Pessoal, aceite o convite, faça um desafio. Faça um desafio com esse ministério. As orações desse ministério, sim, são ouvidas sim. São ouvidas porque ele ora lá e as coisas acontecem aqui. Eu deixo meu convite especial para vocês, para conhecer melhor esse ministério, essa igreja, conhecer melhor Jesus, porque onde Jesus mora, vocês verão e sentirão a presença de Deus. Certo, meus queridos? Então quero deixar aqui um abraço, quero deixar aqui um abraço do coração, um abraço verdadeiro que vem da parte de Cristo Jesus sobre a minha vida e passo para vocês. Um grande abraço, pastor Gelson Lima, sua equipe aí, seu povo aí, seu ministério aí. Um grande abraço a todos que escutaram, estão escutando esses áudios, esse testemunho. E eu tenho certeza, meus amados, que nós vamos nos conhecer pessoalmente. Quem estiver ouvindo e aceitar, quem estiver ouvindo e vir nessa dimensão de Cristo Jesus com nós vamos nos conhecer pessoalmente. E vamos cantar muitos hinos de vitória. Glória a Deus. Muito bem. Programa Madrugada com Deus, programa Construindo uma Igreja com Saúde. Acabei de conversar com o Rosiel, lá do sul do Brasil. Igrejinha que está sendo mentoreado pela igreja. Bom estar contigo, Rosiel. Que bom a gente poder se falar, que bom a gente poder ter comunhão, que bom a gente poder testemunhar do amor de Deus. Deus te abençoe. Um abraço para você, para Jéssica, seus 3 filhos. Deus abençoe muitíssimo sua vida aí, o seu ministério. Tá bom? Daqui um pouco estou de volta, não sai daí, tem música chegando. Um programa Madrugada com Deus e Construindo uma Igreja com Saúde. Oração e suplicar que qualquer homem fizer, conhecendo as feridas do seu próprio coração. Ouve tu do céu, lugar de tua habitação, perdoe e age a cada um segundo o teu querer. Oração e suplicar que qualquer homem fizer, conhecendo as feridas do seu próprio coração.
ouve tu do céu, no lugar de tua habitação, perdoe e age a cada segundo teu querer, já que conhece o coração de cada já que conhece o coração da tua igreja, perdoe e age, venha em nosso favor, para que te temam todo homem nessa terra. Toda oração e súplica que qualquer homem fizer, conhecendo as feridas do seu próprio coração, ouve tu do céu, no lugar de tua habitação, perdoe e age a cada segundo teu querer, já que conhece o coração de cada já que conhece o coração da tua igreja, perdoe e age, venha em nosso favor, para que te temam todo homem nessa terra, já que conhece o coração de cada já que conhece o coração da tua igreja, perdoe e age, venha em nosso favor, para que te temam todo homem nessa terra, te temam todo homem nessa terra. Deus disse a Salomão: toda oração e súplica que qualquer homem fizer, eu ouvirei do céu. Exaltar-te-ei, ó meu Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Exaltar-te-ei, meu Senhor, porque tu me exaltaste, não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim, se alegrassem sobre mim, porque a sua ira dura um só momento, seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exaltar-te-ei, ó meu Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim, se alegrassem sobre mim. A oração é a chave da vitória. A oração move as mãos de Deus. A oração abre as janelas do céu. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero orar pelo Brasil nessa hora. Nesse momento eu quero te pedir em nome de Jesus por essa nação, por esse país tão corrompido, tão degradado moralmente, tão destruídos, muitas casas, lares sendo assaltados por Satanás, pelos demônios. E aí, Senhor, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hoste das maldades nas regiões celestes. Quem pensa estar lutando contra um sistema que é montado pelo homem está enganado, Senhor. Nós estamos lutando contra Satanás e por isso eu quero repreender Satanás e dizer para Satanás: tu está repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu oro com várias pessoas agora que estão ao menos parando para ouvir a oração, estão concordando com a oração que nós estamos fazendo. O Brasil precisa de socorro. Nosso socorro não vem do homem, vem de Deus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro do Brasil não vai vir de A, B ou C, vai vir do céu, do Senhor. Mas o Deus que a gente serve, Ele pode levantar quem Ele quiser. Ele pode levantar quem Ele quiser. Como a gente sabe que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, e Deus inclina para onde Ele quer inclinar. Como ribeiro de águas nas mãos do Senhor, assim é o coração do rei, Deus inclina para onde quer inclinar. Senhor, volta teus olhos para o Brasil, tem misericórdia dessa nação. Misericórdia, Senhor, porque a injustiça cambaleia solta nos tribunais que deveriam defender o povo. Hoje estão prendendo gente inocente, trancafiando pessoas de bem, homens de bem, servos de Deus que estão presos por causa da palavra de Deus, a poder no sangue de Jesus. Deus, a gente está vivendo dias nublados, difíceis aqui no Brasil, mas eu quero recorrer a tua palavra, eu quero recorrer ao teu Santo Espírito. Segundo Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Senhor, e buscar a tua face, Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus, tu diz na tua palavra: perdoarei os pecados, sararei essa terra. Jesus, sara a nossa terra, sara o nosso país, sara o Brasil, repreende esses demônios, repreende esse espírito de ladroagem, Senhor, de roubo, de propina, de miséria na nossa nação, gente morrendo, pessoas ficando sem dinheiro, sem recurso para comer, enquanto uma minoria está, Senhor, gastando o dinheiro do povo, roubando o dinheiro do povo. A poder no sangue de Jesus, a poder no nome de Jesus Cristo, sem falar da violência que, Senhor Deus, a gente está vivendo no nosso país. Quantas casas em luto, quantos lares em luto, quantos jovens morrendo,
quantas crianças sendo assassinadas, quantas balas perdidas dizimando famílias. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu quero repreender Satanás. Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito das trevas está repreendido em nome de Jesus. Nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo e temos autoridade dada por Jesus para te repreender, porque decanta lavassuria lavácia. Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. E a oração de um justo, eu estou orando com muitos irmãos, pode em muitos seus efeitos, Senhor. Muda a sorte da nossa nação, muda a sorte desse país, muda a sorte do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Repreende esses homens malignos que estão no poder, que têm dinheiro, mas não têm coração, que são avarentos, jactanciosos. Senhor, a avareza é uma desgraça. Quanto mais tem, mais quer. Senhor, não vai levar nada quando morrer, ninguém leva nada quando morrer, quando descer a sepultura, mas esses homens malignos continuam roubando, matando, destruindo, e a tua palavra nos assegura com muita propriedade que a razão, motivo de tanta miséria é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Misericórdia, Senhor, misericórdia desse povo de bem que está lutando, que está trabalhando, que está se esforçando e que não vê saída, não vê, Senhor, saída em lugar algum. E aí eu lembro de João na ilha de Patmos, Senhor, quando tudo parecia que estava degringolando de vez, já perdido, Deus mostrou o Apocalipse para João. Deus abriu uma porta, uma janela no céu. Oran decanta la fácia. Se nós não temos a quem recorrer, nós recorremos ao Senhor que criou os céus e a terra. Esse Deus é poderoso, que está no controle de todas as coisas, que está vendo a maldade que se faz debaixo do céu nessa terra, que conhece o coração de cada um, que sabe, Senhor, o que cada vida precisa, que cada um de nós precisamos. Repreende todo espírito maligno, Senhor, que de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria. Senhor, misericórdia tenha do nosso país. Um governo que paga, Senhor, os bruxos no Planalto, que faz macumbaria pesada, a poder no sangue de Jesus. Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente orando nessa nação, que tem pastores orando nessa nação, que tem homens de Deus orando nessa nação, mulheres de Deus, crianças orando nessa nação. Eu sei que o Senhor há de ouvir a oração do teu povo e atender a oração do teu povo, da tua igreja, e essa guerra do bem contra o mal. Mais uma vez nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, aquele que ama a palavra de Deus e aquele que despreza a palavra de Deus. Faz justiça nesse país, faz justiça nessa nação. Abençoa o nosso povo em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja. Liberta o Brasil dessa corrupção maligna, desse juízo maligno que está sobre a nossa nação. Senhor, desfaz toda a obra do diabo, desfaz toda a obra de Satanás, dá vitória a esse povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós profetizamos vida no terreno da morte, nós profetizamos saúde no terreno da doença, nós profetizamos honestidade no terreno da desonestidade, Senhor, que nós estamos vivendo nessa nação. Muito obrigado, fica conosco e abençoa cada lar, cada pessoa que está orando comigo nessa manhã e durante esse dia no programa, nos clássicos aqui do Talito, também na Rádio Toda Sul, e aonde a gente conseguir chegar, chegue a tua bênção, a tua palavra e a tua verdade. Em nome de Jesus nós abençoamos o nosso país, em nome de Jesus, nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Você acabou de ouvir o programa Madrugada com Deus, com o pastor Gelson Lima.